E o programa Nossa Gente dessa semana veio até o Casqueiro conhecer um pouquinho da história do Alberto Tatuador. Ele que vem ganhando Cubatão e a Baixada Santista com o seu talento. E se ele tem história, ele está aqui no programa Nossa Gente, que começa a partir de agora. Bom, já estou do lado do Alberto Tatuador, que é o nosso convidado de hoje do programa Nossa Gente, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Ele que é tão conhecido em Cubatão e na Baixada Santista também, né? Alberto, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço vocês aí, poder contar um pouquinho da minha história, né? E assim, eu... Só um pouquinho, né? É bastante coisa já, né? Só um pouquinho, só 15 anos. Vamos lá, Alberto. Então, fala um pouquinho sobre... Quem é o Alberto pra gente? Antes da gente chegar na parte da tatuagem, que ele ficou tão mais conhecido, né? Ganhou seu espaço, foi conquistando aí na Baixada, mas antes disso a gente tem que saber do Alberto. Se ele deu trabalho quando era jovem, quando ele era criança ele tropeçava muito aprendendo a andar, essas coisinhas aí. Então, eu tenho 7 irmãos, uma irmã. Família grande, tá respondido. Tenho meu pai, minha mãe. Hoje em dia minha mãe mora também aqui na cidade de Cubatão. Meu pai, infelizmente, é falecido. Você da família, dos irmãos, qual é na sequência? Primeiro, segundo, sétimo? Tanto de pai quanto de mãe eu sou o caçula. O caçulinha? É isso, o caçulinha. Então... Só aquele rapaz de tático, como você fala. Só finalizados já, né? Mas como é que era você com os irmãos? Por ser uma família grande e tudo, dava um trabalho e tal, como que era você? Na verdade, eu sempre convivi mais com a minha irmã, tá? Porque irmãos seriam parte de pai e eles não moram aqui, moram lá para outras cidades. E a gente nunca teve um convívio assim muito próximos, mas com a minha irmã mesmo. Ah, é? E como é que era você mais jovem? Vamos dizer assim, o estudante, o que aconteceu? Fala pra gente. Era um bom estudante, mas assim, eu me empenhava mais em arte, nessas coisas assim que eu sempre que eu gostei, sempre mesmo desenho, essas coisas. Mas tu era um bom estudante? Olha, a mãe pegava no pé, assim, vai estudar? Era mais minha irmã pegava bastante no pé, muito. A irmã teve o papel também de ficar te orientando e tal. Assim, basicamente... Fala o nome dela aí já. Albeni. Albeni, tá vendo, basicamente, o que eu sou hoje, eu devo tudo a minha mãe e minha irmã mesmo. Os puxões de orelha, né? Bastante. As coisas pro caminho. O pai era bem ausente assim, mas a irmã soube colocar no caminho certo. É legal isso também, né? Porque demonstra também que, no caso dos irmãos também, unidos, né? Juntos e tudo mais. E ela pra você, quando você foi já crescendo, já chegou aí já na sua adolescência e tal, lá pros seus 18 anos, você sabia o que você queria já ou não? Então, já. Assim, desde moleque, eu sempre, que nem eu falei, eu sempre gostei de desenhar, então eu queria sempre puxar para alguma coisa que fosse arte. E assim, minha irmã sempre me apoiou, minha mãe, ela não gostava muito, desde de moleque, mas minha irmã sempre me apoiou nessa parte, meu pai também é uma pessoa que, quando faleceu, a gente faleceu meio obrigado por isso, que ele, era uma coisa que ele não gostava, era tatuagem. Aí qual foi o momento que você sentiu assim que eu gosto mais de... Porque tem naquele momento que a gente gosta de português, matemática, história, arte, qual foi aquele momento que você sentiu... É isso que eu quero pra minha vida. Então, foi logo no começo, assim, quando foi me apresentado, assim, desenho, desde muito pequeno. Assim. Então, já molequinho mesmo, pequenininho mesmo. Entrou na escola ali com 7 anos e já... Tanto é que minhas melhores notas era arte, meus amigos pediam pra eu fazer desenho. Então tem sempre aquele caso, né? Alberto, você manda bem no desenho, faz a capa aqui do meu trabalho, né? Aí, começou aí, fui apresentado por um amigo meu que fazia tatuagem, a gente começou nessa parte. Então na escola você era o cara das artes. Isso. E das demais matérias, como que é? Ou deixa pra lá? Ia bem, assim, mas não aquele ótimo, mas ia bem, consegui me virar bem. Pati, vamos dizer aí que os seus 18 anos, chegou nos seus 18 anos, qual foi o próximo passo que você fez? Qual foi o primeiro trabalho? Então, com 18 anos, assim, eu basicamente assim, eu tenho 15 anos nessa área, mas profissionalmente 8 mesmo, que eu falo assim, que posso me dizer um tatuador profissional, tá? Mas antes do tatuador, qual foi o seu primeiro registro de carteira? Como é que você entrou no mundo profissional? Eu também tenho curso de marcenaria, então eu intercalo entre um e outro. Você fez esse curso jovem também? Isso. Na verdade, são 15 anos de ambos. Juntos.
Você escolheu também que era algo que você gostava? Também é envolvido com arte. Lida um pouquinho com o desenho também, né? E aí tenho ambas funções. E era um ramo também que cresceu, né? Isso, bastante. Num momento e tudo mais. E aí foi uma escolha sua? Foi. Fez o curso? Não, na então, escola, acabei aprendendo com o meu patrão e tal. E aí intercalei entre um e outro. E aí hoje em dia eu tenho essas duas áreas. E como é que foi esse comecinho aí de... Bem complicado. Da sua primeira profissão mesmo? Você falou que estava convivendo com o seu patrão e aí gostou do negócio e vou fazer o curso. Mas assim, fazia marcenaria, mas nunca abandonando a parte que eu mais gosto mesmo, que é desenho, arte, essas coisas assim. Aí você fazia um pouquinho de tudo na marcenaria? Foi bom essa experiência? Eu trabalhava até um determinado horário, saía dali, marcava as tatuagens e sempre fui intercalando isso aí, mas nunca abandonando a arte. A arte, então, foi carregando. E você pensou em fazer outra coisa? Porque no mundo também é assim, né? A gente tem que... Hoje as coisas estão tão difíceis que você tem que escolher 1, 2, 3, 4 profissões. Então, logo no início mesmo, eu já cheguei a trabalhar em carrinho de passeio na praia, mas assim, coisas temporárias assim, que eu nunca pretendia sair dessa parte de tatuagem mesmo. É uma coisa que... Sabe, quando a gente nasce para isso, não adianta. A gente pode ir para qualquer lugar que a gente acaba voltando. A sua vida na adolescência foi já jovem, questão profissional, foi fácil, foi difícil? Olha, no começo, tanto para uma profissão quanto para outra, não foi fácil. Porque assim, como eu falei, há 15 anos atrás, material, serviços, era tudo mais complicado. Divulgação, principalmente, era muito mais complicado. Tá? Então, hoje em dia é muito mais fácil a comunicação, a divulgação, material, é tudo simples. Você vai no centro de Santos, de Cubatão, você consegue o material. Antigamente era muito mais complicado. Você era o baladeiro, era mais caseiro? Fala aí, se entrega aí. Não, então, eu fui sempre muito sossegado. Sempre tranquilo? Tranquilo, mesmo. Quase parando, como a gente fala? Exatamente. Era. Então, quando seus amigos jovens estavam lá indo pra festa e tal, jogando um futebol, você estava em casa desenhando? Isso. É isso mesmo. Sempre é aquele rapaz bem sossegado, né? Tranquilo. Isso você herdou de quem da família, Alberto? Olha, não posso falar aqui da minha irmã, porque minha irmã é bem baladeira. Mas ela sempre me colocou na linha, sempre me ensinou o que era certo. É o que eu falo. O que eu sou hoje eu devo basicamente à minha irmã. Foi uma pessoa que... Então a tua vida era essa mesmo, já novo, já na questão profissional, já trabalhando, ajudando dentro de casa. Isso. Não é isso? Não era rebelde igual o Júnior, que aprontava direto, de castigo. Não. Tipo, não chega nem a 1% do Júnior. Não, né? Não teve nenhuma fase magrinho, gordinho. O Júnior teve as fases magrinho, gordinho. Não, o Júnior é o nosso chefe aqui, acho que foi a única herança que meu pai conseguiu me deixar, foi isso. Sempre mantinha a mesma. Você morador de... Você nasceu em Santos. Isso. E perguntar qual time até fica um pouco, né? Mas fala aí pra gente, né? Então, eu sou aqueles santistas, assim, que não pode ser... se falar que eu sou santista, porque se você me perguntar atualmente quem joga no Santos, eu não vou saber te responder. Só pra falar assim, você tem um time, é o Santos. Não tá perdendo muita coisa, né? Fala aí, Paulo. Não tá Paulo palmeirense aí, tá tudo tranquilo. Praia também? Por morar em Santos? Assim, não sou muito de praia mesmo, só vou com os filhos mesmo. Tá? Quando as crianças querem ir, aí acabou indo pra praia. Mas não sou aquele que fala, eu adoro praia. Tá vendo aí, gente? É um santista que é mais tranquilo, parece que morou no interior, né? Já teve alguma passagem pro interior, alguma coisa? Não. Não? Só Baixada Santista mesmo. Baixada Santista é a sua casa, podemos dizer assim? Conhece bem a Baixada? Conheço. Você veio pra Cubatão, né? Depois vamos dizer assim, a tatuagem já entrou na sua vida com quantos anos mesmo, profissionalmente? 15 anos. 15 anos? Profissionalmente mesmo, assim, que eu posso me dizer, sou um tatuador, na faixa de 22 anos, assim, aí eu posso falar assim, eu fazia tatuagem bem. Porque dos tempos antes mesmo, era mais fazia em amigos, um fazia no outro, tanto é que eu tenho na faixa de 100 tatuagens, então a maioria eu treinava em mim, eu aprendi alguma coisa, aí eu não ia fazer em alguém. Eu tinha um pouco de pé atrás, eu vou fazer isso na pele de uma pessoa, aí eu acabava fazendo em mim mesmo. Você falando desse seu amor pelos desenhos, tu já pensava bem mais novinho ter uma tatuagem? Quantos anos a sua primeira tatuagem? Minha primeira tatuagem foi com 15 anos. Minha mãe quase surtou. Foi? Eu falei, eu vou fazer a inicial do seu nome. Aí eu fiz a inicial do nome dela. Acho que ela
pensou 500 vezes quando ela deixou fazer essa. Porque aí no dia seguinte já queria fazer outra e outra. Eita. E aí é aquela jogada, né? Vou colocar o nome da mãe, né? Pra ela. Que homenagem, mãe. Não era nada de E aí acabei até cobrindo já essa tatuagem. Ah, é? Foi? Mas tu que... Foi tua escolha mesmo? Foi. Porque assim, tava muito mal feito. E a irmã nessa história aí que puxava a orelha, o que ela achou? Então, mas ela sempre me apoiou, tanto é que ela tem várias, assim, que eu fiz. Acho que ela deve ter umas 5, 6, até tem algumas que a gente já tem que começar a cobrir, porque já não tá no nível que eu tô hoje em dia. Então a gente já tem que começar a cobrir. Tem isso também? Tem. Porque assim, com o tempo a tatuagem acaba estourando pigmento. Normalmente ela tem umas minhas que devem ter mais de 10 anos. Então o pigmento acaba estourando e a gente também faz umas coberturas. Da família, você é o cara que gosta de tatuagem? Isso, na família eu e minha irmã. Eu sou tatuador e ela é a única que gosta de tatuagem. Na família ninguém gosta, porque é até família evangélica. Ah, tem isso também. A sua família é uma família evangélica? Isso. Meu pai então era, você minha mãe... deve ter enfrentado uns desafios muito bons, Muito. né? Meu pai, a gente até teve alguns problemas por isso. Referente à tatuagem, né? Porque ele não gostava de forma alguma. Até onde ele estiver, ele deve estar se revirando no caixão. Porque tá dando até entrevista pra falar tatuagem. Eu fiz uma tatuagem em homenagem a ele, que ele deve estar lá em cima. Ele sabe que eu odeio isso, pra que ele fez uma coisa dessa? Caramba, meu, olha só. Interessante, né? Porque você acaba tendo esse... vivendo, ouvindo todos os lados, né? Isso. Aquele lado das pessoas que têm preconceito, aquele lado das pessoas que curtem muito. Você conhecer um pouquinho de cada, né? Eu, na minha família, assim, a única que realmente me apoiava desde o começo foi minha irmã e eram amigos. Minha mãe, assim, ela não era nem pró e nem contra. Ela queria ver você bem. Você tá feliz? Ela falava pra mim, se você tá feliz com isso, tudo bem. Meu pai já não, ele era totalmente radical. Tanto é que o dia que ele descobriu minha primeira tatuagem, graças a Deus, ele já não morava com a minha mãe. Nossa, se Porque não... foi até uma história engraçada, falando em time. Fala pra gente. Eu estava sem camiseta e aí ele foi visitar. E eu não sabia que ele estava em casa. E aí eu subi as escadas, ele estava assim, todo bem animado. na escada. E era um dragão nas costas. E aí eu voltei correndo. E aí cheguei para um amigo meu que foi o que me incentivou a começar. Eu falei, cara, me presta uma camiseta, porque meu pai tá lá em casa e eu não posso entrar em casa sem camiseta. Aí ele falou, tu quer uma camiseta? Aí peraí, me veio com a camisa do Corinthians. Eu sabia. Você é um time grande agora, estamos falando. Aí eu falei pra ele, cara, eu não posso entrar com essa camiseta em casa. E aí, resumindo, eu tive que... a camisa do Corinthians é pior que a tatuagem. E aí meu pai acabou descobrindo por isso. Ele falou, você não é corintiano. Aí ele falou, pode tirar a camiseta, que eu já vi a tatuagem. E aí, mas assim, ele nunca aceitou, Que fato legal, né? Não ficou registrado, comigo, né? É uma coisa assim, que não tem como esquecer. A minha primeira surra, né? Muito legal. Gente, a gente está conhecendo um pouquinho hoje da história do Alberto Tatuador. Ele que é tão conhecido na cidade de Cubatão, na Baixada Santista. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Nossa Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente, que hoje está conhecendo um pouquinho da história do Alberto Tatuador. Veio compartilhar com você a sua linda história de vida e muita coisa para contar. Vamos estar no segundo bloco falando sobre a tatuagem, como ela entrou no mundo do meu querido amigo Alberto. Alberto, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua primeira tatuagem como profissional. Então, minha primeira tatuagem, assim, logo no início mesmo, foi até pra iniciar. Minha mãe não permitia, né? Como é de família evangélica. Aí eu fiz aquele famoso agrado, né? Eu falei que ia fazer a inicial do nome dela. E aí ela acabou deixando, depois de muita insistência, acabou deixando fazer essa primeira letra. E foi aí que começou tudo, né? Um amigo meu acabou me emprestando a maquininha e aí eu fiz essa primeira letra. E aí no dia seguinte já estava querendo fazer outra letra. O nome inteiro da... E aí acabei fazendo essa, e essa eu acabei já fazendo cobertura um tempo depois. Mas tudo começou com essa, o inicial do nome da minha mãe, aos 15 anos. E daí pra frente... Hoje você tem cerca de 100 tatuagens, mais ou menos. Isso. Eu tinha umas 90 e pouco, eu parei pra contar, mas deve ter 100 pra mais de 100.
Já chegou, a ideia sua é aumentar o número de tatuagem ou chegou um momento que, ou sempre rola uma novidade? Não, sempre tem uma novidade e assim, quando não tem mais espaço, que nem eu já não consigo mais fazer em mim mesmo, não tem mais espaço para mim conseguir fazer, porque eu mesmo já fiz umas 80 em mim. Então, quando não tem espaço, eu procuro algum amigo meu que consiga fazer, às vezes a gente vai ajudar algum iniciante, ele tá precisando começar, a gente dá aí os ensinamentos e depois, faz uma tatuagem minha pra ver se você tá com experiência. Mas sempre tem alguma coisa nova aí pra gente fazer. Então rola sempre esse negócio também, o tatuador ele faz sua própria tatuagem também? Sim. Não são todos, mas a grande maioria a gente usa nosso corpo mesmo como tela também. Pô, legal. Diz uma coisa, quando foi a sua primeira tatuagem já mesmo ingressando nessa profissão? Então, foi... primeiro caso. Assim, profissionalmente mesmo, que eu falo assim, eu sou profissional, foi há 8 anos atrás, quando eu realmente falei, eu vou abrir pro público e vamos começar a fazer realmente tatuagem. Foi há 8 anos, mas tô nessa carreira há 15 anos. Sim. E você se lembra dessa tatuagem, esse fato, como é que foi? Foi algum conhecido? Tal? Então, foi até com esse meu conhecido que a gente iniciou, né, que ele começou a a minha primeira maquininha foi ele que montou. Legal. E essa primeira tatuagem, assim, que eu digo que foi mais profissional, foi nele também. Foi até o pica-pau que ele tem na perna. Hoje você acha que você já fez quantas tatuagens? Olha, eu tenho uma estimativa que passe assim de 500. Ô, louco, meu, sério mesmo? Até mais, porque só em mim eu já fiz 80, assim, pra você ter uma ideia. Mais ou menos o tatuador ele trabalha quantas horas aí por dia? Então, vai de tatuador para tatuador. Tem uns que ele fecha a sessão dele do dia e vou fazer uma sessão de 5 horas e não atendo mais ninguém. Tem tatuador que vira à noite. Teve tatuagem que eu já virei 2 dias seguidos. Aí vai da pessoa também, do cliente. Depende do cliente aguentar ou não. Tem aquilo lá, você prefere tatuar à noite, fazer tatuagem do dia ou não? Normalmente é à noite, assim, até a maioria dos meus clientes também prefere à noite, que é o horário que eles saem do serviço. Trabalho, né? A maioria dos meus clientes eu atendo à noite. Ô, Beto, inclusive a gente tá aqui no estúdio dele de tatuagem, ele tá fazendo uma tatuagem aqui num cliente, né? Ele já tá começando a fazer a tatuagem desse cliente. Rola muito essas coisas, Beto, de a pessoa vir com uma ideia de fazer uma tatuagem, chega aqui, muda, ou não? Você faz aquilo que o cliente pede, ou você dá a sua opinião, vocês conversam, chegam num acordo, como é que funciona? Foi até engraçado você falar que teve esse caso esses dias. Uma cliente me mandou uns 4 desenhos, e aí ela, eu quero fazer esse desenho, eu quero fazer esse, e aí passei os valores pra ela, e foi até bem engraçado essa cliente, porque ela chegou aqui, então, eu já tinha até imprimido, o decalque já estava pronto, e aí ela chegou na última hora e falou pra mim, eu mudei de ideia, eu acho que eu vou fazer uma escrita. Eu falei, mas qual escrita que você quer? Ela falou, então, qual que é a ideia que você tem pra mim? E assim, normalmente escrita, frase, essas coisas são bem particulares. Aí eu falei pra ela, olha, isso aí seria a seu critério, né? Você que tem que escolher. E aí ela foi no Google e pegou uma frase lá e falou, eu vou fazer essa aqui. Falei, mas qual é o significado? E nem o significado ela sabia, que era inglês. Nossa! E aí eu que baixei, mas foi até bem engraçado, porque assim, de 2 desenhos que ela queria fazer, não fez, aí acabou fazendo essa escrita que ela nem sabia o significado. Caramba, então existe muito disso. E cliente ficou? Que chega, eu quero fazer uma tatuagem hoje, mas eu quero fazer por fazer e assim, não tá ligando. Então o profissional ele sempre tem que ter esse cuidado, até na escrita, ver se tá escrito correto, porque também tem muito problema disso, do cliente vir com a escrita já pronta, o tatuador não presta atenção e sai fazendo depois de pronto, né, das palavras e acaba dando muito problema por isso. Entendi. Existem muitos casos assim de gente que você falou da questão da escrita, da questão dos desenhos, mas é aquele caso que o cara tá na dúvida de tudo mesmo, chega assim, eu não sei o que eu vou fazer e sei lá, me ajuda aí? Chegou novatos, muitos novatos assim, em tatuagem e tal? Bastante. Inclusive essa cliente, era a primeira dela, ela iniciou fazendo na costela. E a costela é um lugar bem incômodo. Eu perguntei pra ela, porque assim, muito estúdio não faz isso, mas eu me preocupo não só em fazer a tatuagem, sim se o cliente vai aguentar até o final. Entendi. Porque não pode tremer, não pode... Porque assim, é o meu trabalho que está envolvido nisso, então... Sim. Muito tatuador,
hoje em dia, infelizmente, pensa mais no financeiro. Eu vou pegar o dinheiro e acabou. Então, primeiro eu passo, falo, ó, esse lugar dói, é mais incômodo, você tem certeza que você vai fazer nesse local? Entendi. Tem muito caso de preferências, assim, você tem aquela preferência, eu gosto mais de fazer um desenho, eu gosto de escrever frase, ou não, você... Então, eu faço qualquer tipo de desenho que o cliente chegar para fazer, mas eu tenho minhas prioridades, seriam preto e cinza e colorido full color, que foi os que eu até me dedico mais a isso. Entendi. Qual foi a sua maior tatuagem e a sua menor tatuagem, se puder falar? Então, a menor tatuagem, coração no dedo, que as mulheres amam, padrão, né? Que é o padrãozinho. E a maior foi de uma colega minha, que a primeira sessão dela levou 9 horas. Nossa! E a segunda sessão foram 12 horas. Que isso? É direto? É uma cliente que aguenta bastante dor. Inclusive, sempre quando eu tenho algum desenho assim que eu tô querendo fazer, eu sempre procuro ela. Ela e a irmã dela. São gêmeas que elas aguentam muito dor. Normalmente as tatuagens que eu faço nela leva cerca de 10 horas, 8 horas, 5 horas. E eles ficam muito ansiosos para completar a tatuagem e tudo mais? Bastante. Inclusive tem cliente até que fica me mandando mensagem direto e às vezes assim, você tá ocupado, não dá para atender. E aí já houve graça de cliente que falou para mim, falou, eu sei que você não tem ansiedade porque você já tem um monte, mas eu tô ansioso para fazer e me perturbando o dia inteiro, já com a tatuagem marcada. Caramba, meu. Alberto, me diz uma coisa. Existe muitos daqueles casos também daquelas pessoas que tem uma tatuagem, se arrepende, aí quer cobrir em cima e tal. Você também tem que ter esse jogo de cintura? Tem. Principalmente tatuagem com nome de namorado, de namorada. Arrependimentos. Assim, normalmente essas tatuagens de namorado e de namorada, quando vem pra fazer, eu já dou uma dica pra pessoa fazer uma escrita fina, que futuramente seria mais fácil de fazer a cobertura. Então, e a gente já até cobra um preço mais camarada, né? Vamos brincar assim, porque já sabe que vai vir de novo. Eu já fujo essa regra, porque se eu fosse cobrir o nome da minha esposa que eu tenho no corpo, eu teria que mais ou menos me pintar de preto mesmo, porque eu tenho o nome dela umas 6 vezes. Nossa, velho, você... Com certeza o seu tatuador não deu essas dicas pra você, né? Não, mas é assim, eu fiz pela nossa história também, não fiz... Só por modinha, como normalmente o pessoal faz. A questão das tatuagens, do lugar do corpo e tudo mais, tem muito isso também? De você, sabe, você fala onde dói mais, onde dói menos e tudo mais? Eu normalmente assim, eu tenho essas tatuagens todas por isso. A maioria que eu fiz é locais que a pessoa fala que se dói mais, se dói menos, aí eu já faço pra mostrar pra pessoa e pra saber também a dor. Que não adianta o cliente vir aqui, e tal lugar dói, e eu não ter como falar. O pescoço, por exemplo... O pescoço é um lugar super tranquilo. O que eu achei que doía foi o último lugar que eu fiz. Que eu fiz pra saber se doía, não é aquela dor não. Você foi fazer um teste de você mesmo? Não, foi um colega meu que fez, mas também vai de tatuador para tatuador. Tem tatuador que, assim, tem a mão muito pesada, que você se arrepende. Eu já sofri com isso, com um amigo meu que tem a mão um pouquinho pesada, um pouquinho assim só. Só um pouquinho? Não vou citar nomes. Mas vai de tatuador para tatuador também isso. A dor, então, do tatuador da palavra depende, né? Isso. Essa piada que eu fiz foi sensacional, vai tipo, lá pra ser nossa. Me diz uma coisa, questão de idade, tatuagem e tudo mais, como é que funciona? Então, por lei é a partir dos 18 anos, tá? Menor de idade é só com autorização, se tiver 17 anos, só com autorização por escritos dos pais. E aí o pai tem que vir, um acompanhante, um pai. Tanto pra tatuagem quanto pra piercing também. Body piercing também a mesma regra, tá? E você já fez pra família, já? Oi? Já fez pra família, assim, filho, com filho, pai, mãe e tal, já? Pra irmãs também, essas que eu citei, as irmãs gêmeas também, vieram juntas, pai, mãe, irmã juntas. Você fica feliz, né? Porque você fez parte da família ali, você acaba entrando na história também, né? Porque assim, não quero me gabar, mas assim, tenho clientes assim que vem a irmã e a outra irmã vem amiga, vem pai, vem mãe. E assim, eu me preocupo sempre nisso, em explicar tudo direitinho, sobre o material. Porque assim, o problema hoje em dia em tatuagem é o que eu falei. Às vezes o cliente chega, o tatuador ele tá preocupado em
fazer a tatuagem e se livrar. Eu não, eu venho, eu explico sobre o material, que tem que ser descartável, sobre a aplicação, acho que isso tudo é muito importante hoje em dia. Alberto, tem muito esse negócio de tatuagem, tem tempo de validade, ela fica velha, fica nova? Então, tudo varia conforme o cuidado. Às vezes o tatuador pode usar um material que não seja o correto, que nem muito tatuador iniciante usa uma tinta mais barata. E relativamente nossas tintas são muito baratas, não teria nenhum porquê. Mas é assim, tem tatuador que infelizmente quer economizar ao máximo. Aí compra uma tinta mais barata, que com o tempo ela vai ficar verde, usa um material de baixa qualidade, agulhas, essas coisas assim, infelizmente tem disso. Hoje que você está fazendo o cliente aí, qual é a figura? Então, seria um leão, que até a gente já fez o decalque. Que seria, para quem não sabe, tipo eu? Vai ser num preto e cinza, no estilo. Tá, e aí você vai começar a fazer nele aí, né? Já começou a mexer? Já aplicou o decalque, o desenho já está ao lado. E aí tem esse tempo aí de descanso ou já manda brasa? Como é que é? Não, então, aí tem o decalque e aí eu estaria explicando sobre os materiais, que eu acho que é importante. Show. Não para quem venha fazer comigo, até quando for em outro estúdio. Sim. Porque assim, tem muitos casos de clientes que vêm fazer aqui, e aí eu explico sobre o material e a pessoa, poxa, mas o tatuador não me explicou. E eu acho importante isso, sempre antes de começar a tatuagem, eu sempre explico pro cliente sobre o material. Tá? Isso. E no caso seriam esses aqui. Eu acho sempre importante, quando você for no tatuador, sempre perguntar sobre os materiais, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês agora, a parte preta seria a biqueira, tá? Onde vai a agulha dentro e a agulha. Qualquer estúdio que você for, as agulhas são descartáveis, tá? A diferença são essas biqueiras, tá? E tem estúdio que ela usa as biqueiras metálicas. Eu pessoalmente eu não gosto. Todo o material que é usado por mim, ele é totalmente descartável, tá? Desde as biqueiras, as agulhas, tinta, todo o material é descartável, tá? Com relação às biqueiras, sempre dá prioridade. Se você for no estúdio, perguntar se o material é descartável, tá? As biqueiras, elas seriam assim, tá? Aqui, essas pretas, elas são de uma marca, tá? Mas existe azul, existe várias cores. Só tomar cuidado em pedir descartável, tá? Esse plástico, ele serve como proteção para essa parte. Essa parte seria o clip cord, tá? Onde vai encostar na maquininha, que é o que dá o contato, tá? Por que que precisa desse plástico? Porque assim, conforme eu estiver fazendo a tatuagem, o fio pode encostar no sangue do cliente, tá? E aí, futuramente eu vou fazer, pode até esterilizar, mas assim, o que a gente pode esterilizar seria com álcool. Então, estou fazendo a tatuagem, no caso o cliente hoje é o Júnior, tá? Aí encosta no sangue dele, e aí eu vou fazer em outro cliente e encosta, tá? Então é sempre importante pedir pro seu tatuador colocar esse plástico de proteção, tá? Que seria do clip cord com o fio, tá? Essas aqui são os batoques, tá? O batoque existe o pequeno, médio e o grande, tá? Eles são plásticos, são descartáveis, tá? Existe caso de cliente que já veio aqui que falou que o tatuador reutilizava. Então a primeira coisa que eu falei para ele, pode fazer um exame de sangue, porque esse produto não tem como você reutilizar, que ele é plástico, você não tem como esterilizar, tá? Então sempre vai no seu tatuador, verifica se ele está tirando da embalagem, se está bem limpo. Se tiver com qualquer mancha de tinta, qualquer coisa, você pede para ele trocar, tá? E esse produto, eu estou usando essa marca aqui, mas existe vários, tá? Por que que eu uso esse seria o produto para tirar o decalque? Por que que eu uso em spray, que seria esse aqui, tá? Porque assim, existe spray e existe roll-on. Eu uso um spray porque ele não tem contato com a pele, tá? Se ele for em roll-on, posso passar num cliente que tem um problema de pele, e aí se eu for passar em outro cliente, esse cliente pode pegar um problema de pele, tá? As tintas que nós usamos aqui são a Viper, tá? E a Electri Ink, tá? São ambas certificadas pela Anvisa. Isso também é bom sempre ver com o seu tatuador e dar essa verificada, tá? Bom, e vamos
ficando por aqui com o programa Nossa Gente, conhecer um pouquinho da história do Alberto Tatuador, ele que é tatuador tão conhecido em Cubatão e na Baixada Santista e vai ganhando seu espaço. Alberto, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Foi um prazer conhecer um pouquinho de você e da sua profissão, tirar as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado, eu que agradeço e precisando. É isso aí, gente. Então vamos ficando com o programa Nossa Gente, compartilhou com você a história do Alberto Tatuador, que vem contando um pouquinho dessa tua história da tatuagem, da sua história, que já passou por várias pessoas aí, já veio conhecer um pouquinho do trabalho dele e ele ganhou seu espaço hoje porque tá fazendo história e se faz história, faz parte do programa Nossa Gente. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão e até mais.